Quando minha filha nasceu na Alemanha, o primeiro presente que ela ganhou foi um porquinho de pelúcia. Para mim foi um choque, eu fiquei quase ofendida, porque para mim um porco não é um presente que se dê para uma criança que está acabando de nascer. Mas eu percebi que não era nada disso. Desse mesmo jeito que eu entendi que porco, para eles, é a melhor coisa que você pode desejar, a maior sorte e fortuna, eu percebi que os valores são diferentes. E eu percebi também que o aniversário na Alemanha tem um caráter, uma função e um funcionamento totalmente diferente do Brasil. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui para você para te explicar a minha experiência de aniversários lá na Alemanha e para você conhecer também palavras derivadas, palavras compostas que são relacionadas com os aniversários na Alemanha. Você vai também saber de algumas curiosidades e da minha história. Vem comigo. Tenho mentorados que chegam para mim com uma certa resistência a aprender alemão. Não pela língua em si, claro que dizem que é difícil demais, mas eles sempre também falam sobre a questão de uma cultura difícil, pessoas que são frias, ou que pessoas que não querem se encontrar, ou pessoas que têm dificuldade de se mostrar. Nossas culturas são realmente diferentes, a cultura do Brasil e a cultura da Alemanha. E eu vivi alguns anos lá, por isso que eu trago para você aqui a minha experiência, através também do método alemão em forma de arte. Porque aprender alemão não é só decorar regras, não é só decorar declinações ou conjugações verbais, vocabulário, não é só isso. Isso é uma ponte, é uma estrutura que pode te facilitar. Mas aprender alemão é também transformar a sua mentalidade, a sua maneira de ver o mundo, porque você faz um equilíbrio, você analisa como o outro vê as coisas e você vê, bem, eu estou de acordo com algumas coisas eu não estou de acordo, você faz um pouco um filtro, né? E você cresce assim, porque você não está só vendo com seus valores originais da sua família, da sua cultura. Você está fazendo uma balança, né? Isso é que faz crescer. Essa é a essência do aprendizado do alemão dentro do ambiente de acolhimento da mentoria do alemão em forma de arte. Você sabe o que significa Schwein haben em alemão? Ter porco. Mas o que é isso de ter porco? O porco significa muito na Alemanha. Ele é fonte de riqueza. Todas as partes do porco são utilizadas. Nós brasileiros sabemos como é que a nossa feijoada é feita, né? Porco, gente, em alemão quer dizer muita sorte, quer dizer ter sorte. Tá vendo como a palavra aqui para nós pode querer dizer uma coisa, para outras culturas pode querer dizer outra. Quando nasceu minha filha, o primeiro presente que ela recebeu foi um porquinho de pelúcia. E eu fiquei muito chocada, porque na hora eu achei que fosse uma ofensa. Eu achei que fosse... Meu Deus, eu fiquei me perguntando por que um porco de pelúcia. Estavam me desejando muita sorte, muita saúde, muita alegria, muitas felicidades. Schweinhaber, gente, é o melhor que pode ter. E quando alguém diz Ich habe Schwein gehabt, quer dizer, eu tive sorte, né? Tipo assim, fui contemplado. Aquele momento que eu recebi aquele porquinho de estimação, aquele porquinho de pelúcia, foi uma transformação para mim. Porque ali eu percebi que eu não estava aprendendo só palavras na Alemanha. Eu estava aprendendo valores, eu estava aprendendo mentalidade, eu estava aprendendo um novo modo de pensar. E isso trouxe para mim também uma resignação, no sentido em que eu estava realmente em outro lugar, né? Eu tinha que me adaptar. Não é fácil ser estrangeiro na Alemanha ou em nenhum outro lugar, né? Normalmente você precisa ou aceitar as regras do lugar, ou pelo menos se tornar discreto bastante para não infringir essas regras, né? E para mim não foi fácil. Eu morei 4 anos na Alemanha e eu gosto de mostrar aqui no canal quais foram os meus aprendizados, porque eu sei que tem muita gente
que está precisando de ouvir essas palavras. Diz para mim se você já está na Alemanha, se você ainda está se preparando para ir ou se você agora é que está vendo que é uma grande possibilidade para você. O tema desse vídeo é aniversário. O que significa o aniversário em alemão? Qual é a essência do aniversário em alemão e quais são as diferenças do aniversário na Alemanha e no Brasil? Fica comigo que eu vou te mostrar. Nesse vídeo você vai aprender vocabulário de palavras compostas em alemão relacionadas ao aniversário, que são chamadas composita. Você também vai ter muito da minha história de choques e de histórias emocionais, né? Cultura emocional. Porque você sabe que os alemães, eles se veem pouco em família. Muitas vezes só se veem no aniversário e no Natal, né? São 2 vezes ou 1 vez por ano. Então são encontros, digamos assim, que são mais recheados de sensações e de sentimentos que não foram falados durante o ano, né? Aqui no Brasil nós temos mais contato, então esse aniversário na Alemanha é bom você compreender bem. Primeiro eu vou te mostrar algumas palavras que são compostas em alemão. Der Tag, geboren é o verbo, e nós temos die Geburt, der Tag. Mas quando nós temos uma palavra que é composta, o gênero vai ser da última palavra. É o nascimento ou é o dia? É o dia do nascimento, né? Então, não vai ser die Geburt, né, que é uma palavra feminina. Vai ser der Tag. Vai ser der Geburtstag. E o importante é que você tem aí um S. Esse S tem um papel puramente fonético. Outra palavra composta. Das Geburtstagskind. Das Kind, die Geburt, der Tag. Quem que é? É a criança ou o aniversário? É o aniversário da criança, não é? Mas é a criança que faz aniversário. É o aniversariante. Das Geburtstagskind. Aqui nós temos 2 vezes o S de fonema para facilitar a pronúncia. Das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind. Lembre-se do k e do D no final, que parece um T. Das Geburtstagskind. Repita comigo várias vezes. Das Geburtstagskind. E lembre-se que na Alemanha, uma criança que faz aniversário, não importa a idade, pode ser uma pessoa que está completando 80 anos, que vai ser também das Geburtstagskind. Você já sabia disso? Outras palavras que também têm S e são compostas com Geburtstag. Die Geburtstagskerzen, der Geburtstagskuchen, der Geburtstagskuchen, der Geburtstagskuchen. Então, gente, são sempre trava-línguas. Repita e repita. Comece devagar. Geburtstagskuchen. Geburtstagskuchen, 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 Geburtstagskuchen. Cada vez mais rápido. Geburtstagskuchen. Depois você vai perceber que você vai falar essas palavras mais fácil. O importante é você aprender como você está aprendendo um instrumento. O seu aparelho fonador é um instrumento musical e você está aprendendo a usar outras cordas vocais em outros lugares para poder pronunciar esses sons, né? Então treine como a gente treina com música. A gente vai tocar uma música nova, a gente toca devagar. Tarará, 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 tarará. Depois tá rapidinho. Também é assim com as palavras. Das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind. Die Geburtstagskerze. Und der Geburtstagskuchen. Repita, repita, anote sempre no seu caderno. Você já tem um caderno para anotar com uma caneta? A neurociência já provou que caneta e papel é bom para fixar na memória. Você sabe por quê? Porque esse movimento aqui, ó, da caneta é um movimento bom, vai direto aos nervos da memória. Isso aí, gente, não sei o que eu tô falando não, tá? São os neurocientistas, tem vários que eu já
entrevistei aqui no canal e esse é um ponto nevrálgico, um ponto importante, uma referência do método alemão Forma de Arte. Você sabia disso? Agora para você, 2 frases para você falar para o seu aniversariante, para o seu Geburtstagskind, para o seu amigo que está fazendo aniversário. Pode ser aquele colega de trabalho, aquela relação importante para a sua vida. Então, aprenda bem essas frases, porque os aniversários são um tanto formais na Alemanha. São ambientes em que as pessoas que não têm muito hábito de se falam mais. Então, vamos aproveitar? Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Essa aqui é mais difícil, então vamos devagar comigo. Herzlichen, vem de Herz, né? Herzlichen Glückwunsch, né? Das Glück quer dizer a sorte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Repita e repita e repita. Não conseguiu falar direitinho o herzlichen? Tá pegando um pouquinho aqui embaixo? Vai devagar. Herzlichen Glückwunsch. É Glück, não é Glu. Tem a diferença do U com trema. O trema transforma as vogais. Glü, glu. Glü, glu. Glü. Aqui é glü. É com trema, né? Então é U, um pouquinho mais pro I. Não é totalmente I, é U. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. E vamos devagarzinho, treinando e treinando. O importante é a gente gostar do processo de aprender. Porque ninguém aprende tudo de um dia só. E cada um tem o seu próprio ritmo, então conheça o seu ritmo e vá aos pouquinhos melhorando a sua concentração, porque você aprende mais quando você está concentrado e focado. Já sabe como instigar a sua concentração? É num lugar simples, é num lugar claro, é num lugar bem arejado, é num lugar onde você não seja interrompido. Normalmente é por aí. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar para você sobre diferenças culturais dos aniversários na Alemanha e no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está sempre se vendo em família, a gente se vê, se briga, volta, fica amigo de novo, né? Mas a gente tem um contato mais assíduo com as pessoas. Na Alemanha, eles se veem pouco em família. Muitas pessoas moram em outras cidades e o aniversário é quase uma situação formal. As pessoas estão juntas ali, naquele momento raro, né? Então, os presentes são, assim, pensados e buscam realmente deixar a pessoa feliz. O presente que eu recebi da minha filha, que eu gostei muito, foi uma saída de praia, que era um pano, né, de Bali, um pano bem bonito, assim, todo estampado. E ela realmente pensou em alguma coisa que ela sabia que eu gostava, porque eu já tinha dado para ela um pano desse tipo quando eu trouxe da África. Então, assim, as pessoas mostram que elas têm cuidado com você, dando um presente que você gosta, que tem a ver com você. E não precisa ser uma coisa cara. Na Alemanha, os presentes são simples, as pessoas não dão valor assim, ficar gastando muito dinheiro com presente. É mais um presente que chegue no coração das pessoas. Uma outra diferença é que não tem muito doce, né, nas festas de criança. Eu lembro que eu fiz o primeiro ano da minha filha lá e fiz um monte de brigadeiro, fiz olho de sogra, fiz assim um monte de doces e tinha coxinha, tinha um monte de coisa. E as crianças mal tocaram, que elas não tinham hábito, né? Os adultos acharam um exagero, tudo aquilo. Mas ficaram lá conversando, tudo. Mas não era uma coisa assim, que eles tinham hábito de comer aquele tipo de comida, né? E eu tava com saudade do Brasil e eu fiz isso por causa de mim, tava com saudade do Brasil, né? Na verdade, eu fiquei um pouco chocada, né? Porque eu tava fazendo, assim, uma grande festa e eu achava que as pessoas iam ficar naquela excitação aqui como no Brasil. Mas as pessoas ficaram tranquilas, organizando as brincadeiras das crianças. Normalmente, nas festas alemãs, as crianças têm algumas atividades que são conduzidas pelos pais. Então, é diferente não tem esse caos todo que a gente conhece aqui. Diga aqui pra mim se você já
foi numa festinha de aniversário alemã e se você também sentiu essas diferenças ou qual foi a surpresa que você teve em alguma festa de aniversário na Alemanha. Gostou dessas informações? Então deixa já o seu like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas aulas semanais que eu sempre posto aqui para você. Se você está gostando desse tipo de aula, desse jeito, com pronúncia, com frase, dá uma olhada nesses vídeos aqui do canal. Tem vídeos com música, eu falo até um pouquinho de política na Alemanha para você compreender um pouquinho como as coisas funcionam por lá. E não desista. Lembre-se, você está aqui. É porque você faz parte dessa comunidade que quer crescer com coragem, que não quer ficar parado. Então, vem com a gente. Na próxima semana, o vídeo vai conversar com esse. Então, continua seguindo a gente por aqui. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.